Na planta racional está a solução da humanidade. O idealista, na fase racional, é um idealista inconsciente, por estar numa categoria inferior e medíocre de animal, com símbolo originário de racional, que racional é de origem superior, por ser do mundo racional. Então, um idealista qualquer, diante da cultura racional, que é consciente, o idealista deixa de ser idealista inconsciente por encontrar uma cultura suprema, e assim suas ideias caem no ridículo. E assim, qualquer espécie de idealismo perde a noção do tempo e do espaço por ser inconsciente. E a forma mais eficaz de extermínio de tudo isto é uma cultura elevada, superior a todos os ideais, que a supremacia de tudo isto é a origem, que é a base principal de toda esta nomenclatura do animal racional. E a cultura racional é uma cultura consciente e positiva, e por assim ser, ultrapassa toda a expectativa da cultura do inconsciente, que cria suas ideias querendo que elas prevaleçam dentro de uma atmosfera material onde entra em choque com ideias diferentes das suas. Mas, diante da cultura racional, toda e qualquer ideia do inconsciente sucumbe, porque o idealista é um ambicioso, ganancioso, invejoso. A ganância é tão grande que entram em choque uns com os outros para ver quem tem mais força e pôr em prática o seu idealismo. E assim, ideias todos têm e fogem da razão suprema. E a razão suprema, por ser suprema, tem meios e modos de desfazer todas as ideias absurdas. Ideias absurdas são ideias monstruosas, sanguinárias, criminosas. E assim, é sobre ideias que prejudicam, ideias que desnobrecem, ideias más, ideias ruins, ideias maldosas. Não se refere a ideias boas. Ideias boas são ideias construtivas, e as ideias ruins são ideias de destruição. O poder divino, que é a razão suprema a tudo e a todos. A consistência salutar tem meios e modos pacíficos, cultural, que por meio da cultura racional elimina este pesadelo que envolve as pessoas de uma tal maneira que ficam sugestionadas, fanatizadas, embriagadas, obsedadas de uma tal forma que chegam a ficar cegos e loucos, e depois de loucos se expõem ao ridículo de sacrificar a sua própria vida preciosa por estar fanatizado por ideias de louco, com aparência de bom. O idealista louco dá mais valor à sua ideia do que à própria vida, como coisa que já pudessem existir ideias que endireitassem o mundo. Nunca houve ideia que endireitasse o mundo, nem nunca poderia haver, por a humanidade se encontrar na categoria em que estava, de animal racional. E o animal é inconsciente, não sabe o que faz, mas pensa que sabe, e por pensar que sabe, é que está aí o sofrimento se multiplicando, provando e comprovando que ninguém sabe nada, que esta sabedoria não vale nada. É o saber do doente inconsciente que vive variando a vida inteira por ser doente e pensando que sabe. Variando sim, porque o pensamento é desregulado, e assim o inconsciente pensa que sabe, mas o sofrimento destrói a sabedoria dele,
provando que ele nada sabe, provando que ele é um sofredor. Então nunca que ideias puderam resolver a verdadeira felicidade do povo. Se ideias valessem, se o idealismo valesse, todos estariam salvos e a humanidade há muito deixaria de sofrer e de penar. Mas por nada valer as ideias, por serem conscientes, é que quanto mais idealismo e quanto mais se firmam como idealistas, mais as ruínas no mundo se multiplicam. Isso com referência às ideias monstruosas e criminosas. O idealismo bom solidifica e o idealismo mau completamente diferente. E assim a cultura racional é de origem do mundo do animal racional. E o poder dos poderes para a solução dos feitos existentes está na origem. A origem acata tudo e todos, porque a origem é a fonte dos feitos, e na fonte está a causa dos feitos. Então, para consertar toda a humanidade, é somente se ligar à origem. A origem é que faz, e quem faz, desfaz. E assim, a recuperação da humanidade depende de todos se ligarem ao seu mundo de origem. A origem é o ponto vital da vida. Se não fosse a origem desta ou daquela vida, não existiria vida. Então, sendo a origem a fonte da vida, somente a origem pode equilibrar a vida, desde que esteja ligado à origem. E para se ligar à origem que é racional, é conhecer o que é cultura racional para corrigir os erros do animal racional ou do aparelho racional. Só o seu mundo de origem, ou mundo racional. Então, na origem está a solução do animal racional, e assim todos os males têm conserto. É só se ligar à sua origem. Na origem está a planta dos feitos. Só quem pode corrigir os defeitos é a origem. Por existir a origem e estar na origem a planta dos feitos. Se é um animal racional, a origem é racional. Então, na origem do animal racional está a planta que originou e fez o animal racional. Então, só a origem é que pode corrigir todos os defeitos do animal racional. Só a origem é que pode equilibrar o animal racional. Porque na origem está a planta do feito ou dos feitos. Na planta é que se justifica como corrigir os erros, endireitar, equilibrar, polir e orientar, amparar e proteger. A origem é a planta. Está na planta, e na planta está a bússola, e na bússola está o certo. Então, para a recuperação e o equilíbrio de toda a humanidade, é somente se ligar à planta que o fez, que é a origem. Na planta está como endireitar, e a planta dos feitos está na origem. O mundo é uma deformação racional, e a planta do mundo está na origem, que é a racional. Então, se ligando à origem, se liga à planta, e estando com a planta, sabe como fazer para endireitar o que está errado. A dificuldade da humanidade foi sempre em encontrar e descobrir a sua origem. Agora, aí descoberta, e está aí o conhecimento da planta, da origem do mundo, que é a cultura racional, a verdadeira cultura da origem do animal racional. E assim que todos se ligarem à origem, o que acontece? O mundo vira um paraíso racional, porque estão ligados à planta dos feitos existentes nesta deformação racional. Então, na origem estão todas as soluções benéficas da humanidade, porque na origem está a planta de toda a humanidade e de tudo que existe neste elétrico e magnético. Então, se ligou à origem, se ligou ao correto, e se tornando correto, se torna um equilibrado, e se tornando um equilibrado, não vive mais as tontas. E daí a multiplicação do equilíbrio real, de um por todos e todos por um, por a origem ser racional.
Este um quem é? A origem, que se tornando um por todos e todos por um, por a planta ser uma só, ser racional. Os feitos existentes neste mundo são de origem racional. E, por isso, aí estão nesta categoria de animal racional. Fundou-se em 1935 e mudando para a classe superior, que é a classe de aparelho racional. Então, se ligando à origem, se liga à planta. Se ligando à planta, não erram mais, não errando mais, tudo de bem para melhor sempre. Daí o estado de consciência perfeito e tudo dando certo na vida de todos, o extermínio dos desacertos, das confusões e de todas as ruínas, porque quem vai certo vai bem, e quem vai errado vai mal. Tudo isto é preciso um pouquinho de amadurecimento para muitos, para poder saber e reconhecer o certo e o errado. O errado é aquele que não tem a planta em suas mãos, para saber pela planta como se deve viver. E por não ter a planta em suas mãos, não poderá saber viver. E não sabendo viver, o que acontece? Sofre e multiplica o sofrimento por desconhecer a planta. Fica num estado de inconsciência. Quem conhece é consciente, quem não conhece é inconsciente. E o inconsciente, com sua inconsciência, multiplica o sofrimento sempre. Está aí uma das razões do desequilíbrio e da destruição da humanidade. Ligado à planta, tudo bem, tudo bom, tudo belo, que é a origem, e desligado da planta, tudo em ruína e liquidação. Estão aí os dois pontos reais da humanidade, o ponto positivo e o ponto negativo. O positivo é o que está ligado à sua origem, onde está a planta de toda a formação de todos os feitos. E o que está desligado está na parte negativa, e estando desta forma, as ruínas imperam por não ter noção do que faz. E assim, toda a humanidade tem que se ligar à origem, que é a racional, para conhecer a planta e executar e ver surgir na Terra um verdadeiro paraíso racional. Não há dificuldade alguma, somente orientar o povo à forma mais conveniente de salvação da humanidade, decretando oficialmente em todo o território nacional conhecimento de cultura racional, para que todos tomem conhecimento e para que daí tomem o rumo certo da concórdia universal, e assim nascendo na humanidade o reconhecimento de tudo, cessando os ódios e os rancores. E assim está feita a união de todos, a união dos povos, a união do povo com os governos. E assim aberta a porta da verdadeira felicidade do povo universalmente. Na origem está a planta, e na planta estão todas as soluções para o equilíbrio e recuperação de toda a humanidade. A origem é racional, a planta é racional, e os feitos deste mundo degenerado é racional. Então, tratem imediatamente de se ligar à origem, para tomar conhecimento da planta universal e saber quem é o racional superior e como se dirigir ao racional. Racional superior, por ser superior ao racional decaído, neste estado que não sabe porquê da junção do mundo e da junção do corpo humano. Agora com a planta vão conhecer a junção e vão saber o que devem fazer para a união de todos e se tornar o mundo um paraíso racional. Por conhecer a junção do mundo, a junção dos feitos e a junção do corpo humano, por estarem ligados todos à verdadeira origem com a planta de solução do mundo e da vida. Com a planta nas mãos, há a junção de fraternidade, paz, amor, por se positivar tudo racionalmente, por estarem ligados à origem e à planta da concepção, geração e criação do mundo que habita. E assim está aí o bem eterno, todos em vida, ligados à eternidade. Ligou-se à origem, ligou-se à eternidade, ligou-se à origem,
ligou seus habitantes do mundo racional, que são seus irmãos, que lá estão em categoria superior, num mundo superior em um progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos.